Aí olha só, relacione as colunas abaixo, né? Águas continentais, ciclo da água, rios e aquíferos, tá bom? E eu vou ter que relacionar com esses aqui, tá bom? Olha só, águas continentais, tá? Águas continentais é esse aqui, ó, composto de rios, lagos e aquíferos, lençóis freáticos e calotas polares. As águas presentes no continente, né, na parte de terra, tá? Ó, ciclo da água, dinâmica, né, movimento, no caso, que a água mantém no nosso planeta, tá bom? Então aqui, ó, esse é com este é com este, tá bom? Então, ó, rios, né, podem apresentar cachoeiras se o relevo for íngreme, rios, tá? E aqui, ó, aquíferos, por último, podem estar no subsolo de lugares extremamente secos, né? Aquíferos, tá bom? Ó, deixa eu ir um pouquinho para cá. Continuando aí, gente, ó. No diagrama abaixo, circule o nome de 5 partes de um rio. Aí a gente vê, né, nessa página aqui, ó, que fala sobre as partes do rio, né? E aqui a gente vai circular aí, achar e circular. O livro já ajuda um pouco, né? Já está circulado aí, mas a gente tem, ó, o leito do rio, né? O leito do rio, onde o rio corre de uma forma mais tranquila. A nascente do rio, né? Onde o rio nasce, normalmente em cima de uma serra ou de um morro, tá? A margem do rio, né? As laterais do rio, vamos dizer assim, as laterais do leito, né? Talvez. E aqui afluente, que é onde o rio vai se dividir, né? Vai se espalhar para no caso a descida dele. E aqui a foz, que é onde ele morre, vamos dizer assim, que é onde ele vai se transformar, vai se juntar ao mar. Tá bom? Aqui, ó. Ah, a foz deságua em outro rio, né? Ou em um lago ou em um oceano. Então, ó, a foz aqui onde ele se junta ao mar, né? O leito, cadê? Aqui, ó, que é uma parte aqui mais calma, né? Que ele vai passando para chegar à foz, tá bom? A margem, que são as laterais, né? O afluente, no caso que são rios menores, cadê? Aqui, ó, que vão se formando para se encontrar com esse rio maior, tá bom? Continuando, hein, gente. Aqui, ó. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Rio de planície, rio de planalto. O Tietê, localizado em São Paulo, percorre terrenos acidentados com grande desnível de altitude, escoando com mais velocidade em algumas partes que outro. Por isso ele é chamado de Rio de Planalto. Ou seja, ele é um rio que começa numa altitude mais elevada e ele vai descendo, ele vai indo para baixo. Então, por esse motivo, por essa variação, né? Ele é um rio dessa maneira, tá bom? Ó, continuando aqui, hein? Cadê? Aqui, ó. O rio Amazonas percorre lentamente por terrenos praticamente planos, formando muitas curvas em seu percurso. Por isso ele é chamado de rio de planície. Qual é a questão aqui, gente? O rio de Planalto, né, ele segue por esse desnível de altitude, ó. É a única informação importante aqui, tá bom? E o rio de planície, ele segue em território plano. Então é mais tranquilo, tá bom? Aqui, ó, questão 4. Descreva as principais características dos períodos de cheia. Períodos de cheia são marcados pelo aumento do volume de água dos rios em razão da grande quantidade de chuva, lógico, né?
você tem a cheia dos rios, porque você tem muita chuva e essa chuva se acumula com o rio e aumenta o nível do rio, tá bom? Então é nesse período aqui das grandes chuvas, onde normalmente vocês vão ver num jornal televisionado, por exemplo, né, o jornal da TV, os rios transbordando, né, ok? E aqui o período de vazante, né, tem menos chuva e começa a ter uma seca nos rios, uma estiagem, né? Os rios começam a ter menos, como é que eu posso dizer? Menos água, tá? E aí você pode ter isso aqui, por exemplo, nos reservatórios de água também, você pode ter em várias regiões, tá bom? Aí aqui, ó, a questão 5 aqui, ó, o que são bacias hidrográficas? Conjuntos de terras por onde percorre um rio principal e seus afluentes. As bacias hidrográficas são limitadas por divisores de água. Tá, parece meio complicado, mas funciona mais ou menos assim, gente. Você tem uma montanha, né? Normalmente você tem, que é chamado de divisor de águas, você tem uma montanha. A partir desse divisor de águas, você vai ter uma bacia hidrográfica, como o próprio nome diz, bacia, né? E essa bacia vai fazer, por exemplo, aqui você tem uma montanha, aí você tem a descida de água aqui, e aqui você tem outra montanha, que você vai ter mais uma descida de água, ó, aqui no cantinho, ó. E essa região aqui, que vai estar encharcada, né, vai estar tendo tipo um reservatório de água, vai ser chamado de bacia hidrográfica, ok? Então, compare o mapa da página 345 ao mapa político do Brasil da página 415. Escolha 2 regiões hidrográficas do Brasil e escreva o nome dos estados dos quais elas fazem parte. Tá? Sugestão, aí tem aqui, ó, região Uruguai, né? A região hidrográfica Uruguai, região Parnaíba. Aí tem aqui, pega o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aqui pega Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia, tá? Poderia pegar a região hidrográfica do Amazonas, por exemplo. Aí já pegaria outro tipo, aqui tem um mapa aqui, ó, das bacias hidrográficas, ó, conseguem ver? Ó, aí aqui, ó, já pegaria vários outros estados, tá vendo? Ó? Aí a gente poderia pegar a nossa aqui, ó, cadê? Aqui, ó. A nossa região aqui, ó, né? Ou então poderia pegar aqui do Tietê, ó, tá? De São Paulo, e pega São Paulo, Santa Catarina, tá bom? É só você ver aqui qual é a região hidrográfica que você quer pegar, no caso que você quer usar no exercício, e depois você vai ver aqui, vai ver quais são os estados que estão pontilhados, ó, tá vendo? Aqui. Fácil, né? Ó, aí aqui tem as coisas que a gente já falou, né, sobre a questão da... E continuando, ó. Explique o que são correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam. Correntes marítimas são formadas por massas de água com temperatura e salinidade semelhantes. Tá. Então, as correntes marítimas podem ser quentes ou frias. E como elas podem influenciar? Essas correntes são águas do mar, né? Que elas atravessam os oceanos e elas podem, por exemplo, trazer muito sal, pouco sal, podem trazer... pode ser uma corrente fria, pode ser uma corrente quente, tá? Cabo Frio, por exemplo, ela tem esse nome porque passa uma corrente uma corrente fria ali, uma corrente polar ali, ela passa ali e por esse motivo as águas em Cabo Frio são muito frias, tá? Arraial do Cabo também. Isso pode trazer mudanças no clima? Sim.
O vento gelado do mar pode transformar as cidades com águas frias, né, em cidades mais frias, tá bom? Em ventos, né, mais frios. Da mesma forma, o contrário. Águas quentes podem transformar também em temperaturas mais quentes, né, a região toda. Ok, ó. Sobre o relevo oceano, ligue as colunas corretamente, né? Aí você vai ver aqui, ó. Essa parte aqui, ó, de relevo oceânico, tá bom? E a gente, a partir do que está sendo dito aqui, ó, a gente vai começar a entender, ó, tá? Região abissal é a primeira, né? Aí tá falando aqui, ó, essa ligação aqui, ó, área mais extensa dos oceanos, né? E profunda também, né? Ó, fossas submarinas. Aqui, ó, regiões mais profundas do relevo oceânico. Bom, essa parte aqui, ó. Talude continental. Ó, tem declividade, ou seja, é um penhasco, né? Debaixo d'água, tá? Tem declividade bastante acentuada. Cordilheira oceânica. Tá, são cadeias de montanhas, né? Que se iniciam a partir de atividade vulcânica dentro do mar, tá? Então vão ser cordilheiras, né? Cadeia de montanha dentro do mar, tá, gente? Cordilheira é uma cadeia de montanhas. Cadeia de montanhas quer dizer várias montanhas, né? Aqui, ó, plataforma continental, né? Situa-se à margem dos continentes. Ou seja, gente, tudo está dentro da plataforma continental, né? Só que a parte do mar que está dentro da margem da plataforma continental é a parte das placas tectônicas que está submersa, tá? Que está embaixo da água. Ok? Aí aqui, ó, ilhas oceânicas, né? Porções que se tornam emersas, ou seja, vão para cima da água, tá? A partir dessas cordilheiras, né? Formam-se as ilhas oceânicas. E por último aqui, o sopé continental, tá? Que é uma parte onde as montanhas emersas, né? A parte de cima vai depositando sedimentos lá embaixo. Tá? Aí vocês devem ter falado alguma coisa, né, sobre o uso consciente da água, espero eu. A questão de não gastar água, a questão de que está acabando, né, e tudo mais. Aí aqui, ó, o conjunto de formas variadas de superfície terrestre é denominado, esse aqui, né? Ele é relevo, tá? Ele é formado e transformado por agentes internos e externos da Terra. No caso, relevo, clima, né? O Brasil possui uma grande variedade de rochas e minerais que podem ser explorados comercialmente, são denominados, aí é para você botar, ou sedimentos ou minérios, tá? As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, depressões, planícies. No Brasil, apenas a formação de montanhas não é encontrada, né? Planalto ou montanha. Mapas altimétricos são representações cartográficas das variações de altitudes do relevo. Rios, lagos, aquíferos, lençóis freáticos e calotas polares representam as águas continentais, compostas por água doce, um dos recursos mais preciosos do nosso planeta, né? As águas subterrâneas correspondem a cerca de 30% de toda a água que compõe as águas continentais subterrâneas. Os rios são compostos por várias partes e sofrem a influência das chuvas, determinando o regime fluvial em períodos de cheia e períodos vazantes, tá bom? Fluvial. Regiões hidrográficas consideram aspectos físicos, culturais e econômicos para estabelecer os limites de abrangência de um rio. Principal e seus afluentes, né? Regiões hidrográficas, tá, gente?
As águas oceânicas abrigam uma grande diversidade de animais e possuem características que variam de acordo com a salinidade e a temperatura. As águas oceânicas. Talaúde continental e fossas submarinas são exemplos de forma de relevo em terrenos submersos por águas oceânicas, chamado relevo oceânico. Né? Relevo oceânico. A água, um recurso finito, é fundamental para a vida humana e para a produção de alimentos, por isso ela deve ser utilizada com responsabilidade. Finito, gente. Valeu, um abraço, gente.